O Copom, que é o Comitê de Política Monetária, ignorou os apelos do governo, de setores da sociedade civil, de representação dos trabalhadores e manteve a Selic em 13,75% ao ano, falando em riscos e incertezas. Do presidente Lula à Fiesp, amplos setores criticaram a manutenção dos juros reais mais altos do mundo, mantidos pelo Banco Central, presidido por Roberto Campos Neto. Sobre essa questão, nós falamos agora com o professor Ariovaldo de Camargo, que é secretário de Finanças da Central Única dos Trabalhadores. Professor Ariovaldo de Camargo, tudo bem? Prazer recebê-lo aqui no Revista Brasil TVT. Seja bem-vindo. Olá, muito obrigado pelo convite. Também é um prazer muito grande poder conversar com o conjunto da classe trabalhadora através de um instrumento que é voltado exclusivamente para trazer, de fato, as informações mais precisas, as informações que têm a voz dos trabalhadores como sendo, em especial, a grande contribuição que, principalmente nós, do movimento sindical, podemos dar, que é esclarecer, de fato, as questões que estão em discussão no Brasil, sem o viés que muitas vezes a grande mídia acaba colocando, muitas vezes tomando parte, inclusive, do processo e não informando devidamente. Sempre um prazer estar com vocês. Professor Ariovaldo, havia uma expectativa muito grande em torno desta reunião do Copom, que foi finalizada na última quarta-feira, e sobre a questão da taxa Selic de 13,75% ao ano. A reclamação era geral do governo federal, de setores da sociedade civil, de setores empresariais, inclusive a Fiesp. Enfim, o que justifica, o que explica a direção do Copom, do Banco Central, manter uma taxa de juros tão elevada como essa, professor? Na nossa opinião, evidentemente que são vários fatores, mas o principal deles está, neste momento, inclusive, uma demonstração de que o Banco Central, de independente, ele não tem absolutamente nada. Ele está preso ainda à forma com que o governo anterior vinha tratando a questão da política nacional, beneficiando, evidentemente, os rentistas e não o conjunto daqueles que querem produzir de fato no Brasil, daqueles que querem fazer com que o Brasil volte a crescer. Não é qualquer coisa você ter uma voz quase que uníssona entre o empresariado representado pela Fiesp, o governo do presidente Lula, as centrais sindicais que representam os trabalhadores. Nós fizemos uma grande manifestação no Banco Central no último dia 21, em São Paulo, na Avenida Paulista, com quase 1.000 pessoas presentes. Como é um tema que ele não é latente para a população, evidentemente, porque as pessoas não têm muito conhecimento de como é que a taxa Selic implica na sua vida. O fato é que nós temos uma política que vem sendo praticada pelo Banco Central, pelo Campos Neto, que é uma política conspiratória do ponto de vista de como é que a atuação vem se dando. As condições estão dadas, a inflação sofre oscilações, mas ela está muito próxima da meta. Nós não estamos vivendo um momento de crise internacional profunda que exija que o Copom mantenha essa taxa. Na verdade, nós estamos vivendo de uma sabotagem de um bolsonarista que permanece numa estrutura importante do país e que, infelizmente, faz mais uma política de não permitir que o país volte a se desenvolver, que volte a ter investimento, que a gente possa, de fato, gerar empregos plenos e de qualidade, que a gente possa trazer para o conjunto da sociedade melhores condições, inclusive, de acesso ao crédito e tudo mais. Com a maior taxa de juros do mundo, nós vamos ficar patinando, vamos ficar numa situação de que dificilmente o país vá crescer mais do que 1% esse ano. E quanto mais rápido essa taxa de juros puder ser reduzida, mais rápido a gente pode voltar a ter uma normalidade do ponto de vista de incremento financeiro para que essa roda da economia possa girar e que possa aumentar consumo, possa aumentar a produção, possa aumentar emprego, possa aumentar as condições de melhoria para o conjunto da classe. Seja para aqueles que precisam consumir, sejam para aqueles que precisam produzir, sejam para aqueles que precisam, evidentemente, fazer com que a situação saia do patamar que estamos hoje, porque um país que está voltando a um processo de tentar uma reconstrução daquilo que foi destruído nos últimos 4 anos, não pode sofrer sabotagem de um banco central que se diz independente, mas que está amarrado, inclusive, às velhas práticas do bolsonarismo.
Sim. Bom, senhor Ariovaldo, como o senhor mesmo mencionou, as pessoas não sabem o que é a taxa Selic, né? Então vamos falar de uma forma clara. Os juros altos, lógico, é um problema para todo mundo, mas quem são os mais impactados? E mais do que isso, o que é mais influenciado por conta desses juros elevados? A maior influência que tem uma taxa de juros no patamar que nós estamos vendo no Brasil, como eu disse, é a maior taxa de juros do mundo. 13,75, descontado uma inflação de 5,5, vamos por assim, ou 5,75 para arredondar para ficar mais fácil, nós estamos com uma taxa de juros real de 6%. Para o investidor, é melhor deixar o dinheiro aplicado com a taxa de juros Selic desse tamanho do que pegar o dinheiro e colocar na produção, de pegar o dinheiro e colocar em investimento de construção, de investimento de todo o setor econômico do país, porque é sempre, quem faz investimento é sempre do ponto de vista da incerteza de se vai ter retorno sobre o seu investimento ou não. Com uma taxa de juros tão elevada, o estímulo para que se faça investimentos no setor produtivo, ele praticamente desaparece. É melhor deixar o dinheiro aplicado rendendo com alta taxa de juros do que fazer o financiamento da construção de moradias, o financiamento de aumentar a produção em determinadas empresas, ou seja, a parte de fazer rodar a economia, ela fica travada, porque, como eu estava dizendo, é muito melhor você receber algo sem você ter que fazer nenhum esforço, basta deixar aplicado em algum fundo de investimento que remunere pela taxa Selic, por exemplo, do que fazer um investimento para que possa gerar emprego, para que a gente possa facilitar as pessoas a terem uma linha de crédito para compra de equipamentos, coisa que o vale que são necessários para que a gente possa estabelecer um novo patamar de desenvolvimento para o país. Em regra geral, é um pouco isso, tá certo? Para facilitar um pouco o entendimento. As pessoas que têm muito dinheiro, ao invés de investir em produção, ao invés de investir no desenvolvimento do país, preferem deixar o dinheiro aplicado e, portanto, sem que as questões cheguem até o cidadão comum. Na verdade, fica a relação entre o sistema financeiro e o grande investidor. Professor Ariovaldo, o senhor tocou nessa questão do investimento. Montadoras dando férias coletivas, já há uma dificuldade de adquirir crédito no mercado para financiamento de serviços, trabalhador já sentindo na ponta, porque taxa de juros tão altas corrói o trabalhador que é um assalariado, enfim. O Brasil corre risco de recessão. Até que ponto vai essa politização de Campos Neto à frente do Banco Central? E mais, o que os movimentos já vêm sendo feitos, movimentações, protestos contra essa taxa de juros tão alta, e como o senhor bem falou, e outros especialistas já vêm falando, alertando, uma das mais altas do mundo, pode ser feito para que, de fato, o Banco Central caia na real e mude e volte a pensar com serenidade e pensar no futuro do país e não em politicagem? A primeira é que o movimento sindical está muito convencido de que, com o Campos Neto à frente do Banco Central, as condições para melhorar essa situação elas são muito pequenas e, portanto, nós estamos, entre outras coisas, além de exigir a queda da taxa de juros, nós estamos exigindo que o Campos Neto possa se tocar de que ele não faz parte desse projeto que venceu as eleições em outubro do ano passado e, portanto, ele deve pedir demissão, abrir espaço para que possa ter um presidente do Banco Central que esteja alinhado com o projeto que foi vitorioso na eleição de 2022. Portanto, com o Campos Neto não dá. A palavra de ordem principal hoje do movimento sindical social é fora Campos Neto, porque não é possível que a gente continue sofrendo um processo de sabotagem. E os movimentos sociais vão continuar fazendo manifestações, vão continuar indo às ruas, na perspectiva de que a gente possa, primeiro, convencer os diretores do Banco Central, porque o Campos Neto não é dono do Banco Central, mas que os diretores do Banco Central possam fazer diferente do que vieram fazendo até aqui, que a gente possa começar a redução da taxa de juros o mais rápido possível e com a velocidade que possa permitir que a gente ainda esse ano possa ter mais investimento, mais produção, para que nós não tenhamos esse fantasma que ronda a economia brasileira, que é crescer menos do que 1%, por exemplo, esse ano, o que significaria aquilo que alguns economistas chamam de recessão técnica. Nesse sentido, nós precisamos que o conjunto da sociedade se aproprie dessas informações, se aproprie dessa necessidade que o país tem
de voltar a uma certa normalidade econômica, porque do jeito que está muito difícil de fato. As montadoras dando férias coletivas é um triste sinal, porque significa que não tem consumo, e se não tem consumo é porque a população está com pouco poder aquisitivo e está com pouco crédito para poder fazer a aquisição de um veículo melhor, de fazer a troca do seu veículo. Eu não acredito em recessão, porque eu tenho muita confiança na condução política e econômica que o país passou a ter a partir de janeiro desse ano, e acredito muito na articulação política que o presidente Lula é capaz de fazer para que a gente possa, de fato, através do BNDES, através dos bancos públicos e através de investimentos externos, conseguir fazer com que, apesar do Banco Central, apesar do Campos Neto, que a gente possa ter uma melhoria na economia o mais rápido possível, e eu tenho muita confiança nisso. E nós, do movimento sindical, evidentemente, temos que cumprir a nossa parte, que é fazer pressão sobre o governo e fazer pressão, inclusive, sobre essa questão de que o Banco Central precisa mudar a sua forma de conduzir a economia do país. Exatamente. E o senhor entende que há aí uma ação política e não apenas técnica nessa postura do Banco Central em manter essa taxa de juros altíssima? Disso eu não tenho nenhuma dúvida. O comportamento que o presidente do Banco Central tem na condução do banco é exatamente de alguém que, derrotado nas eleições, resolve fazer uma sabotagem para que o debate econômico seja travado, que a economia não cresça, para que possam continuar fazendo a disputa do terceiro turno, que não existe na legislação brasileira, que, portanto, quem perde as eleições tem que fazer oposição, mas não pode fazer oposição que prejudique o país. Nesse sentido, nós achamos que a mudança na direção do Banco Central não pode ser à espera do vencimento do prazo do mandato que o Campos Neto tem. Nós achamos que a mudança de governo muda a condução, e nesse caso haveria, na nossa opinião, o direito do presidente que foi eleito de escolher quem conduz o Banco Central, porque é uma estrutura muito forte que influencia muito a própria economia do país. Perfeito. Conversamos aqui com Ariovaldo de Camargo, secretário de Finanças da CUT. Ariovaldo, muito obrigada e boa semana. A vocês também. Bom, sextou, vamos todos nos concentrar para uma semana que está terminando, mas nos colocar muito vigilantes nas políticas que vão sendo desenvolvidas no nosso país, para que a gente possa, de fato, dar um direcionamento de qualidade do conjunto da classe trabalhadora. E a semana que vem a gente já está entrando em abril, e os 100 primeiros dias do governo do presidente Lula vão estar em avaliação, e nós precisamos muito estar atentos, inclusive para dar uma demonstração do que de fato aconteceu nesse período, para não ficar a retórica das fake news imperando dentro da formação, inclusive, da opinião do Brasil. Um abraço para todos e sempre à disposição de vocês. Abraço.